Curso de Estudo da Fé Bíblica, Kenneth Hagin. Como vem a fé? Parte 1. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ora, sem fé é impossível de agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Observe com atenção a primeira parte de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível de agradar-lhe a Deus. Se o Senhor requer que eu tenha fé, quando é impossível de tê-la, posso questionar a justiça dele, porém, se ele colocou em minhas mãos o meio pelos quais a fé pode ser produzida, a responsabilidade de ter fé é minha. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus nos diz que sem fé é impossível agradar-lhe, mas ele também nos ensinou a buscá-la. Se não temos fé, Deus não é culpado, e acusá-lo disso é pura ignorância. Se estamos carentes da fé, a responsabilidade é nossa. Isso também é válido no que diz a fé para a salvação, a qual também vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ver Romanos 10:17. Paulo afirmou em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, sabendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas como obteremos a fé para sermos salvos? Capítulo 10 de Romanos tem a resposta. Romanos 10, versículo 8 ao 10 e 13 e 14. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Os homens são salvos das garras do inimigo por ouvir os ensinamentos do Altíssimo, visto que as Escrituras declaram, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. No capítulo 10 e 11 do livro de Atos, lemos a respeito de Cornélios, que embora fosse temente a Deus, não era salvo, se ele ainda não tinha ouvido as boas novas. Em que momento alcançou a salvação? Quando escutou a pregação de Pedro. Um anjo do Senhor apareceu para Cornélios. Ver Atos 10:3. E como o anjo não poderia pregar o evangelho, Deus enviou os homens para realizar tal obras. Lembre-se de que Jesus disse, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Embora o anjo não pudesse pregar o evangelho, ele podia dizer a Cornélio onde encontrar alguém que fizesse. Ver Atos 11:13. Sendo assim, Cornélio foi instruído a chamar Pedro. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Atos 10:5. O texto de Atos, no capítulo 11, relata o anjo dizendo que Pedro pregaria o evangelho para Cornélios, o qual te dirá palavras que tem salvares tu e a tua casa. Atos 11:14. Esse versículo também nos mostra como homens são salvos por ouvir as palavras, ou seja, a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Muitos tentam crer sem ouvir, porém isso não é possível. Como adquirimos a fé para a cura? Do mesmo modo, ou seja, escutando os ensinamentos do Senhor a respeito da cura. O capítulo 14 do livro de Atos conta a história de um homem aleijado que recebeu a cura por causa do que o ouviu. Atos 14, do versículo
7 ao 10. E Paulo e Barnabé ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Quem lê a Bíblia de vez em quando poderia falar: não é maravilhoso como Paulo curou aquele homem? Você já escutou esse comentário? Eu também. Mas Paulo não curou aquele homem. Não foi curado em virtude da fé ou do ministério de Paulo. Ele teve a saúde recuperada pela própria fé. Contudo, observe o que aconteceu antes desse milagre. E Paulo e Barnabé ali pregavam o evangelho. Atos 14, versículo 7. Assim Paulo fez 3 coisas. Pregou o evangelho ao homem. Percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Terceiro, mandou o homem levantar-se e andar. O homem também fez 3 coisas. Primeiro, ouviu Paulo pregar o evangelho. Segundo, acreditou que seria curado. Terceiro, levantou e andou. O enfermo não foi sarado por algum poder especial que Paulo possuía, mas sim pela própria fé. Ele obteve quando ouviu as palavras do apóstolo. Lembre-se do livro de Atos, capítulo 14. Este homem ouviu falar Paulo, Atos 14, 9. O que Paulo falou, versículo 7 diz, e ali ele pregava o evangelho. Se Paulo pregasse uma falsa doutrina, como um homem teria fé para ser curado? O homem obteve a fé, porque o apóstolo pregou o que diz as Escrituras Sagradas, alcançando a cura. Como obtivemos a fé para a cura? Passei grande parte da juventude em um leito de enfermidade. Enquanto estive doente, eu li a Bíblia da minha avó. Ao aprofundar os meus conhecimentos, percebi que eu nunca tinha ouvido as boas novas por inteiro, somente parte delas. A plenitude do Evangelho não era ensinada na minha igreja. Porém, à medida que eu lia a Bíblia, confiava que poderia ser curado. De certo, o diabo tentou me convencer do contrário. Além disso, ensinaram-me que, se quisesse, Deus poderia curar. No entanto, diz que Deus poderia curar era mais ofensivo do que afirmar que ele não poderia realmente realizar o milagre. Sem dúvida, ambos os pensamentos estão errados. Recordo-me das tentativas do maligno enquanto eu li a palavra, evidenciando as minhas dúvidas e descrença. Ele me lembrou de todos os ensinamentos errados que recebi sobre a cura, inclusive as minhas expectativas negativas. Embora tivesse me falado que a cura foi abolida, eu nunca ouvi alguém dizer o mesmo sobre a fé. E à medida que eu estudava as Escrituras, percebi que a fé, de fato, não tinha sido abolida. O capítulo 14 do livro de Atos declara que o homem de Listra teve fé para ser curado. O Evangelho de Marcos também confirma isso, quando Jesus fala à mulher que sofria de uma hemorragia, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e vê-se curada deste teu mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. Portanto, a Bíblia mostra claramente que a fé não acabou. O homem de Listra teve fé para ser curado. O mesmo aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, pois ela também foi restaurada pela própria fé. Essa confiança absoluta vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Note que no Evangelho de Marcos, Jesus não disse que o seu poder ou a sua fé curou a mulher. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Marcos 5, 34. Quando li essa passagem bíblica, percebi que se ela fora curada pela própria fé, eu também poderia ser. Ao chegar a essa conclusão, o poder de Deus tomou conta de mim e eu recebi a cura. A minha paralisia desapareceu e o meu coração foi restaurado. Mais uma vez, observemos que com atenção o homem de Listra, o qual teve fé para ser curado. Como ele obteve fé? Daquilo que ouviu. O que ele ouviu? A palavra de Deus. É possível que um paralítico de nascença ser curado ao ouvir o Evangelho? Sem dúvida, sim, realmente isso é possível. A cura faz parte do Evangelho. Paulo pregava o Evangelho da salvação. Isso incluía a cura.
A Bíblia simplesmente chama de o Evangelho. Como sabemos disso? Vejamos a Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Uma nota da rodapé da Bíblia de Scofield diz: a palavra da salvação é derivada do hebraico e do grego e também do latim, dando uma ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para libertação, segurança, perfeição, cura e perfeição. Paulo pregava toda a verdade, não apenas parte dela. A passagem a seguir também demonstra que a cura faz parte do Evangelho pregado. Atos 8, versículos 5 e 8 diz: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, o Evangelho, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o viu e via os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Observe no versículos 6 e 7 que os sinais apareciam após a anunciada da palavra. Aqueles milagres e aquelas libertações resultaram da pregação. O Novo Testamento reconhece apenas Cristo como médico dos médicos. Sendo assim, a cura física e a cura divina faz parte do Evangelho. Se hoje em dia elas não acontecem, não poderíamos pregar o Evangelho da salvação. Porém, a cura faz parte da redenção. Ver Isaías 53, versículo 4 e 5. P.C. Nelson foi um renomeado ministro batista. Ele dizia: a cura é parte integral do Evangelho. No período em que eu pastorei uma igreja em Detroit, ele sofreu um atropelamento. Naquela época, os médicos afirmavam que uma das suas pernas teria de ser amputada até o joelho. E o mesmo que acontecesse um milagre, a situação se reverteria, a perna ficaria entrevada para sempre. Contudo, enquanto esteve no hospital, o Senhor falou com ele, que se ele recordou da epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houve cometido pecados, serão perdoados. O reverendo Nelson tentou desculpar-se com o Senhor, dizendo que na sua igreja eles não agiam desse modo. Então o Altíssimo o fez lembrar-se de um casal de amigos dele, o qual cria na unção com óleo. Ou seja, de acordo com os versículos citados, logo o Senhor surgiu que esse casal viesse para ajudá-lo em oração. E de imediato o reverendo Nelson obedeceu-lhe. Os amigos o ungiram com óleo e oravam, e ele foi curado. Suas pernas não foi amputada nem ficou entrevada. A palavra de Deus é verdadeira. Ela declara: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Há muitos anos no Texas, um excelente pastor de uma igreja tradicional tinha um ministério de grande destaque. Sua campanha evangelística abrangia cidades inteiras e eram resultados do esforço de várias igrejas. Certo dia ele adoeceu e a enfermidade consumiu todo o seu dinheiro. Em apenas 2 anos, naquela época ele tinha $10.000 no banco e essa era uma quantia considerável. Por causa da enfermidade, além de gastar todo o dinheiro, teve de vender sua casa e automóveis e muitos dos seus livros para pagar as despesas médicas. Tratou-se em vários lugares, inclusive em um hospital de medicina avançada, tentando receber auxílio médico. Apesar disso, não houve melhoras e seu estado piorou. Por fim, foi internado na Califórnia, mas os médicos o desenganou sem alternativa. Ele pediu dinheiro emprestado ao seu irmão, pois queria regressar para o Texas, onde pretendia morrer e se despedir da sua mãe. Então seu irmão enviou-lhe o dinheiro e ele foi morar na casa dela. Assim que ele teve a oportunidade, revelou a ela o que estava prestes a morrer.
Na casa da mãe, um rapaz de 19 anos realizava as tarefas domésticas, e após a chegada do pastor, esse mesmo jovem se tornou seu enfermeiro. Certo dia o rapaz o perguntou: Você não gostaria que o Senhor o curasse? A Bíblia diz: Se existe algum doente, chame os presbíteros da igreja, para que eles façam a oração sobre o enfermo. Ver Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. O ministro, apesar de conhecer a Bíblia, não sabia que aqueles versículos estavam nela. Ele frequentou um seminário e estudou de tudo, menos as escrituras. O pastor pediu para o jovem localizar aquela passagem na Bíblia, mas o mesmo não sabia ler. Surpreso com a revelação, questionou: Como você sabe desse trecho da Bíblia? Ele respondeu: Porque o pregador local me disse. Depois disso, aquele pastor encontrou o versículo e leu. Esse pregador local conduzia uma campanha de cura divina em um abrigo improvisado. E o rapaz convidou o pastor para assistir. O enfermo foi levado em um velho automóvel Ford modelo T, cujo assento traseiro serviu-lhe de cama. O carro ficou estacionado o mais próximo possível do local. Então, logo que a reunião terminou, o pregador foi até lá, ungiu-o com óleo e orou por ele. Voltaram para casa depois da meia-noite. Mesmo assim, o pastor pediu que sua mãe fritasse ovos e presunto. O pedido que ela estranhou, pois seu filho se alimentava somente de comida infantil. Há mais de 2 anos. Ele disse à mãe que fora curado, pois o pregador ungiu com óleo e orava por ele. Diante dessa revelação, a mulher pensou que ele estivesse desequilibrado, afinal, até o pedido que lhe fizesse alguns biscoitos caseiros. Ela assou os biscoitos, preparou os ovos e o presunto, pois achou que o filho poderia morrer a qualquer momento. Estando saciado, ele partiria em paz. O pastor fez a refeição e não passou mal. Estava completamente curado. Depois dessa experiência, ele escreveu sobre a sua cura em diversas revistas. Surgiram convites para conduzir campanhas e reavivamento. Uma delas foi programada para abranger toda a cidade de Kansas. Antes do culto que foi curado, o rapaz disse ao pastor que ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Então, depois do milagre que o pastor relatou, que estava pronto para crer em qualquer coisa que o rapaz lhe explicasse. Por isso, perguntou o que deveria fazer. O rapaz explicou-lhe como receber o batismo com o Espírito Santo e o convidou para outra reunião, no mesmo abrigo quando fizera o apelo. Ele foi em frente e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse pastor já foi para a glória, mas os seus escritos têm sido uma bênção para muitas pessoas. Como ele obteve a fé para ser curado? Ao ouvir a palavra de Deus. No texto de Marcos, capítulo 5, versículo 25, relata a história de uma mulher que padecia de hemorragia há 12 anos. A Escritura afirma que ela despendeu todos os seus bens em tratamentos médicos, porém não obteve melhora. Então ouviu falar de Jesus. Marcos 5, versículo 27, 28 e 34. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou as suas vestimentas. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestimentas, sararei. E ele, Jesus, lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se vê curada desse teu mal. Como essa mulher obteve fé para ser curada? Ela conseguiu ouvindo falar de Jesus. Marcos 5, 27. Em 1953, preguei em uma igreja do Evangelho Pleno por várias semanas. Ficou combinado que eu cobriria por 3 meses a licença do pastor local. Além de pregar nos cultos regulares, eu seria responsável por um programa diário no rádio e um culto especial para missões nos fins de semana. Logo depois de um culto, à noite, um dos locutores me disse que um casal de Fort Worth queria falar comigo. A mulher estava doente e queria ser curada. O marido relatou que certa manhã, quando ia para o serviço, escutou o meu programa no rádio. Quando ouviu o ensinamento meu, o qual dizia que a cura é para todos, contou à esposa e ambos passaram a acompanhar o programa diariamente. A mulher passara por 2 cirurgias delicadas e enfrentava outras operações pela 3ª vez. Ambos oravam, declarando que, se fosse vontade de Deus curá-lo, o Senhor daria a eles fé para acreditarem nisso. O casal foi ao meu encontro para que eu orasse por ela. Expliquei-lhe que não era bíblico orar por cura usando a palavra "se for da sua vontade". Quando o indivíduo insere "se",
Na oração, ele o coloca em dúvida. Algumas pessoas pensam que estão sendo humildes orarem assim, mas de fato estão sendo ignorantes. Em outras palavras, quando fizeram a oração da fé, não use se, caso contrário, você não teria a resposta tanto busca. No entanto, se você fizer a oração de consagração, rendendo a sua vida ao plano de Deus, pode usar a expressão se for da sua vontade, porque nesse caso você não tem certeza da vontade de Deus. A oração de consagração não é para mudar a circunstância, mas a oração de fé é. O termo se expressa dúvida, e por isso não pode ser usado para oração cujo objetivo é modificar uma situação. Embora eu tivesse citado no rádio alguns trechos bíblicos sobre a fé, o homem não entendeu bem, porque não tinha certeza da vontade do Senhor em curá-la. Então perguntei-lhe, se o Novo Testamento diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e a sua esposa e os carregou, por que não seria vontade dele curá-la? Ele concordou comigo e aproveitou para mostrar-lhe uma passagem do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A esposa e ele perceberam que era vontade de Deus que ela fosse curada. Logo mostrei para eles mais um versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Em seguida consultamos o livro de Isaías, Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós que éramos reputados, aflitos e feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquele instante o casal reconheceu que precisava apenas de ter fé, pois ambos sabiam que era a vontade do Altíssimo curá-la. Eles tinham certeza de que eram salvos, e à hora do apelo da igreja foram à frente e fizeram a oração de confissão. Por isso sabiam que eram salvos. Perguntei-lhe, vocês pediram fé a Deus quando foram à frente aceitar Jesus? Eles responderam, não. O homem explicou, o pastor pregou que podíamos ser salvos e leu a passagem para as pessoas. Em outras palavras, eles ouviram a palavra e receberam a fé para a salvação, pois a Bíblia diz, de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Logo expliquei, no momento em que vocês receberam a fé para a salvação, também tomará posse da fé para a cura, pois ouviram a palavra de Deus. O homem replicou, descartei as minhas primeiras orações, pois elas não serviam. Concordei com ele, observei tão logo que chega a luz da palavra, a fé passa a existir. O casal creu porque ouviu e compreendeu os ensinamentos do Senhor. A mulher concordou e disse que era apenas crer em Jesus como aquele que sara. Eu pus as minhas mãos sobre ela e orei. Depois perguntei-lhe se foi curada. Ela respondeu, sim, porque assim está escrito na Bíblia. No culto de domingo seguinte, eles perguntaram se podiam compartilhar um testemunho com a congregação. E no momento oportuno, ele falou sobre a bênção que recebia. Quando voltamos para casa, na sexta-feira à noite, minha esposa tirou o apoio que usava, jogou no armário e disse, graças a Deus, estou curada. No dia seguinte, encontrei-a encurvada sobre a pia, lavando seus cabelos, algo que antes ela não era capaz de fazer, disse ele. A mulher foi completamente curada. Antes de ir embora, impus as mãos sobre eles, que foram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas. Alguns anos depois, eles continuavam saudáveis. Como aquela mulher obteve fé para receber a cura divina? Ao ouvir a palavra de Deus, aquele homem também levou a sua mãe para que orássemos, pois ela presa a uma cadeira de rodas, assim quando chamamos, ela se levantou e andou, completamente curada. No Evangelho de Jesus Cristo encontramos provisão para todas as nossas necessidades. Em outras palavras, achamos salvação, libertação, segurança, preservação, cura e perfeição.
Qualquer que seja a sua necessidade, a fé para receber a resposta chega quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Quando você se alimenta sem cessar dos ensinamentos bíblicos, perceberá o quanto a sua fé crescerá, e desse modo estará capacitado para receber as promessas que o Altíssimo tem concedido aos seus filhos. Finalizamos o capítulo 1.